Olá, me chamo Meirilene Avelino. Eu costumo brincar nas palestras que eu faço que eu prefiro que me chamem de Meire, que Meirilene é quando meus pais querem me chamar a atenção. Eu muito pensei se eu ia fazer esse canal, mas baseado em algumas palestras que eu faço e baseado no feedback que as pessoas têm comigo sobre a forma como eu falo algumas coisas e ajuda elas de alguma forma, eu senti vontade de criar esse canal para compartilhar algumas experiências que eu já tive na vida e as lições que eu fui aprendendo baseado nessas experiências, porque eu acredito que coisas boas, percepções boas que a gente tem sobre a vida, a gente precisa passar para frente. E para quem precisar ouvir esse vídeo, com certeza vai esbarrar nesse vídeo aqui no YouTube. Pois bem, eu costumo falar que todo mundo passa por um momento de despertar e as pessoas lidam com esse momento de despertar de diferentes formas. Tem pessoas e esse momento de despertar também é diferente, né? De pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa. Mas muitas pessoas lidam com essas formas de percepções, de raivas, né, de injustiças, que elas se sentem injustiçadas com situações que o mundo as fazem passar, e muitas vezes elas acabam se prejudicando com a falsa sensação de que aquilo estaria dando um troco, de certa forma, no que a vida fez com elas. Mas o que é a vida, né? A gente precisa ter isso bem claro em mente, que as pessoas muitas vezes elas parece que entendem, mas não compreendem. A gente está aqui e muitas pessoas têm a dificuldade de falar isso abertamente, porque já eu pelo menos tinha, porque eu já ficava logo imaginando, olha o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. Sinceramente, pouco me importa o que vão achar de mim, porque é uma opinião que a outra pessoa tem, baseado em pré-julgamentos que a outra pessoa tem, que eu não sei quais foram e também não me cabe saber, mas a única coisa que a gente precisa ter bem maduro na nossa mente é a confiança em nós mesmos e a confiança em quem nós somos. Eu acho que a partir do momento que tivermos essa confiança e sabermos, né, e soubermos quem nós somos realmente, qualquer interferência externa não vai ter nenhuma força, vamos dizer assim, né, com a forma como eu me acho, como eu me sinto. E é curioso estar falando isso assim dessa forma, mas eu vou tentar me fazer mais claro, né? Quando eu estava falando que todo mundo tem um momento de despertar, eu me refiro a situações que muitas vezes nós somos colocados, né, em frente aqui na vida, porque a vida é uma coisa muito... E eu falo sim uma coisa, talvez não, talvez fosse melhor dizer uma situação que nós somos inseridos nela e precisamos aprender a lidar com ela. É uma analogia que eu faço, eu gosto muito de fazer analogia. É como se fosse um peixinho colocado no aquário cheio de tubarão e tipo, se vira. E é ali que você vai evoluir. E é daí que surgem vários ditados, né, vários ditados, várias mensagens que ficaram famosas, do tipo, você não evolui se não for pela dificuldade e tudo mais, e algumas pessoas tiram isso ao pé da letra e acham que para evoluir precisa deixar a pessoa chorando, precisa deixar a pessoa sofrendo, e não é isso, né? Imagine só essa situação, você no primeiro dia de aula numa escola, você é uma criança de até 7 anos de idade e começa a chegar diversos ônibus e de cada ônibus daquele sai um punhado de crianças de origens diferentes, de concepções, né, de vida diferentes, de experiências de vida diferentes. Coloca todo mundo dentro de uma sala e tranca elas e fala, pronto, convivam e sobrevivam. É isso que eu falei, assim, bem rapidamente, se resume do que é a vida. A gente é colocado em frente a várias pessoas diferentes de nós e as pessoas precisam aprender a lidar com essas diferenças e não julgar. Porque é aquele ditado, né, que quando você julga, aponta um dedo para o outro, 3 outros estão sendo apontados para si. E muitas vezes é engraçado ver isso, né? Pessoas julgam as outras, falando,
Ai, olha só aquela pessoa fofoqueira, mas o que que essa pessoa tá fazendo ao falar isso? Ela também tá fazendo uma fofoca. É por isso que precisamos ter muito cuidado com a forma como nós julgamos outras situações, porque a gente não sabe, né, a origem que levou aquela pessoa a fazer aquilo, as experiências que levaram aquela pessoa a fazer aquilo daquela forma. E eu acho que é muito disso que se trata desse momento de despertar que todos passamos. Muitas pessoas passam por situações que em algum momento elas se fazem de vítima. Ó céus, porque fizeram isso comigo? Porque comigo, porque, enfim, todo mundo já deve ter passado por situações como essa. Eu já passei em alguns outros vídeos. Eu vou falar para vocês um pouquinho dessas situações. Mas a partir do momento que a gente se vitimiza, a gente tá meio que querendo tirar a nossa culpa da situação. E muitas vezes a gente permitiu que aquela pessoa fizesse determinadas coisas com a gente que nos fizeram nos vitimizar, né, posteriormente. Fica complicado explicar sem exemplos. Por isso que eu vou trazer vários exemplos aqui durante os vídeos. Eu fiquei pensando muito nesse canal porque, de certa forma, me fez pensar, nossa, será que eu vou querer contar isso tudo para todo mundo? Porque são tantas pessoas ruins no mundo que nos fazem pensar, nossa, será que eu vou estar fazendo certo de colocar, de me expor assim, sendo que vai ter tantas pessoas para julgar? Mas é aquilo. Muitas pessoas julgam determinadas coisas, e aqui eu vou trazer para o cenário de fazer vídeos no YouTube e colocar a cara a tapa, porque muitas pessoas não têm coragem de fazer isso, elas preferem julgar e criticar o outro, muitas vezes porque é um reflexo de que ela gostaria de fazer, ou, enfim, é complicado falar algumas coisas, mas eu espero que com os exemplos aí futuros eu consiga explicar. Eu atualmente estou trabalhando no setor de tecnologia, né, em segurança da informação, que é um setor que nos faz nos sentir injustiçadas continuamente pelo fato de ser mulher nessa área, muitas vezes. E não estou falando que é apenas no setor de tecnologia, isso acontece em vários setores, e não trazendo muito foco para o machismo nesse primeiro momento, mas sim trazendo foco para o ser humano. Muitos humanos, e eu me coloco nesse papel também, nesse saquinho, né, antes de eu ter algumas percepções diferentes do que eu tinha no passado. Muitas pessoas, seres humanos, são dominados por sentimentos de raiva, de ego, de vaidade. E isso, até certo ponto, é normal, mas a forma como você lida com isso que muitas vezes deixa de ser normal. E aí eu vou trazer um exemplo já agora. No passado eu nasci em 91 e eu tô acostumada a ter várias pessoas em casa, muitas vezes, antes da minha avó falecer. Vinha várias pessoas nos finais de semana, era aquela festa. Recebíamos visita, domingo era dia de visita, né? Então minha avó sempre falava, coloca uma roupa legal, porque domingo é dia da gente receber visitas. De fato, vinham muitos parentes no domingo. E quando eles chegavam, tinha uma conversa que eu era criança, não entendia muito, mas sempre era contando algum feito. Meu filho conseguiu isso, nós viajamos para tal lugar, nós fizemos isso. Era muito nesse contexto, né? E com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, eu vou ter um vídeo só falando sobre redes sociais e a minha opinião sobre isso. Mas as pessoas, de certa forma, deixaram de ir até a casa dos outros porque elas se sentem com a vaidade ali, com o ego inflado, quando vai, conquista alguma coisa e coloca nas mídias, né? E eu acho isso muito engraçado, as pessoas colocando fotos em várias redes sociais, gravando vídeos da sua vida e publicando, postando em redes sociais, muitas vezes sem ser um reflexo da realidade que aquela pessoa vive, mas ela se sente ali quando recebe uma curtida, um elogio, aquilo para ela já basta. Então, mais uma vez, o ego inflado, a vaidade dela ali sendo colocada, né, em julgamento.
E quanto melhor a foto, mais badalado for o lugar, mais caro parecer aquela viagem, mais ela se sente bem em postar. E eu não tenho problema em falar sobre isso. Se a pessoa gostar de postar, assim, não tem problema algum. A diferença tá em quais são os fatores que motivam uma pessoa a postar aquilo, né? Em mostrar muitas vezes uma realidade que ela tá no museu. Eu já viajei para vários lugares e nos museus, que eu gosto de frequentar museu, as pessoas tiravam foto não da obra de arte, sim dela em frente à obra de arte, para poder provar que ela estava ali naquele local. E eu acho que esse é o maior problema, provar. A gente não precisa provar nada para ninguém. Em uma briga, eu sei que eu estou fazendo vários paralelos, mas depois ao longo dos vídeos eu pretendo deixar eles mais claros, falar também sobre outros assuntos. Mas em uma briga, você já parou para pensar que quando tem duas pessoas discutindo sobre um ponto de vista, a pessoa não está aberta a ouvir e entender o outro lado muitas vezes. A pessoa está ali querendo impor que ela tem a razão e que o ponto de vista dela é certo, né? E se tem uma terceira pessoa ouvindo aquela briga, aí que parece que é um show, que é um espetáculo. Tenta só deixar duas pessoas brigando, querendo uma mostrar qual é o melhor ponto de vista. Essa terceira pessoa, se ela sair, as duas pessoas se resolvem instantaneamente. Agora, se tiver no mínimo uma pessoa a mais ou uma plateia, né, essas duas pessoas vão ficar ali querendo dizer frases para lacrar, para diminuir o outro, lacrar, né, diminuir o outro. É muito bizarro, assim, é como que a sociedade está se tornando. Mas, apesar de todos esses problemas que eu acredito que existem desde que o mundo é mundo, existe uma coisa diferente, que é como que você lida com isso, como que nós lidamos com isso. Eu acho que é aí que tá a diferença. Mudar as pessoas a gente sabe que não vai mudar. A forma como eu enxergo o mundo é diferente da forma como outras pessoas enxergam, por N motivos. Várias pessoas têm esses momentos de despertar, que eu costumo dizer que são acordos que a gente faz antes de vir para a Terra, para poder a gente ali ser colocada, né, em prova se de fato iremos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. E muitas pessoas acabam escolhendo o caminho do mal. E não confundam com religião, não tem nada a ver. Mas eu acredito sim no espiritismo, eu acredito sim que a gente está aqui na Terra não apenas para viver, a gente está aqui para deixar um legado de que possa melhorar a vida de quem está por vir. Eu acredito que a gente está aqui para evoluir, para aprender com os outros. E se cada vez a gente tem uma escolha e a gente escolhe seguir por um caminho não tão bom assim, a gente está se afastando cada vez mais do nosso propósito de vida. Eu vou trazer algumas coisas aqui também baseado nos livros de Allan Kardec, que eu gosto muito, que fala muito sobre o espiritismo, mas não confundam com religião. Eu acho sempre tão engraçado, né, as pessoas quando encontram uma forma de percepção diferente das delas sobre qualquer assunto, ela tem a tendência a apontar o dedo e a falar: a minha forma de ver é melhor do que a sua. E não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre apenas compartilhar e a gente conseguir ter um espaço claro de que como a gente enxerga as situações. É curioso falar, enfim. A gente vai aqui falar sobre vários assuntos relacionados a esse ponto. E a esse ponto, né, de percepções de ver a vida. E eu não tô querendo falar que a minha é melhor do que a sua, é só que eu lidei de uma forma diferente com as situações de despertar que eu tive na vida. E as percepções que eu adquiri, eu quero passar para frente para ver se ajuda pessoas que estão ali querendo uma palavra amiga e muitas vezes não encontram por dificuldade de enxergar aquela situação, né? E é perigoso o que eu tô fazendo, porque na internet hoje em dia, né, tá cheio de gente para apontar o dedo, tá cheio de gente para julgar. Pessoas que se acovardam muitas vezes e preferem mascarar as reais percepções através de perfis falsos de internet. A gente vê muito sobre isso. E muitas pessoas
param para pensar aonde está realmente o problema. Eu fiquei vendo esses dias uma reportagem num programa de televisão de domingo muito famoso que falou assim, uma menininha, né, foi fazer um desafio que ela viu na internet e acabou falecendo, uma tragédia. Beleza, eles estão querendo procurar quem foi que publicou o vídeo. Mas já pararam para pensar que tem um problema muito maior aí, que a gente não conversa sobre isso? Né? Essas plataformas que monetizam e pagam para pessoas que têm vídeos viralizados, a pessoa se sente uma estrela, mais uma vez está mexendo com o ego, com a vaidade dela. E é muito bom para a plataforma se o vídeo de uma pessoa viralizar, porque aquela pessoa vai trazer outras 100 mil para a plataforma deles para consumir aquele conteúdo. E o dono da plataforma vai monetizar muito mais no bolso dele quando outras empresas decidem direcionar e fazer publicidade, marketing do seu conteúdo para aquelas pessoas ali, para aquelas 100 mil pessoas. Então é um ciclo que é mais um ciclo da velha história de quem tem muito dinheiro compra o tempo de vida de quem tem menos dinheiro. E isso é muito forte que eu tô falando, tem vários contextos para se fazer aí, mas a gente vai falando aos pouquinhos sobre isso. Também é similar ao CLT, né? Muitos empresários compram o tempo de vida de outras pessoas. A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro para fazer as nossas coisas. Não estou criticando esse ponto, todo mundo quer ter coisas boas, todo mundo quer conquistar seus bens materiais, mas o segredo tá no valor que você dá àquilo, no valor que você dá ao dinheiro. Se a gente para pensar, tudo que existe no mundo de belo não tem preço. O dinheiro é um pedaço de papel que o ser humano inventou para fazer os acordos comerciais, mas quando você viaja em uma viagem, que aí começa também um outro ponto que a gente vai falar, em uma viagem de avião, que você está indo para o mesmo lugar e você paga um determinado valor para ir de classe econômica e depois você paga 20 mil vezes mais para poder ir de executiva numa viagem internacional, por exemplo, você ainda está indo para o mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? Você está indo no mesmo transporte, para o mesmo lugar. A diferença está na forma como você está inserida dentro daquele ambiente, ou seja, o avião, né? Enfim, dependendo de quanto você pagou, você vai conseguir dormir sentada ou você vai conseguir dormir deitada, né? Mas quando você chega no seu destino final, você vai logo para um local onde tem uma vista maravilhosa. Aquela vista sempre esteve ali, de graça. Você precisou do dinheiro para chegar até aquele lugar. E as pessoas sabem que hoje em dia o que você posta e o que você tem, os objetos que você tem, tá ditando basicamente quem você é. E isso eu acho um absurdo, porque a pessoa que você é não deveria ser ditada pelo objeto que você tem. E infelizmente isso tá ficando cada vez mais comum. Enfim, falei. Não cheguei a um ponto final nesse vídeo, porque esse é só o primeiro de muitos. Eu tô sim com receio de colocar esse vídeo e ter várias críticas, eu vou ter que aprender a lidar com isso, mas eu acho que o propósito de vida, que vai ser o tema que a gente vai falar no próximo vídeo, o propósito de vida tá chamando e é muito melhor a gente arriscar e perceber que errou ou o que tem que ajustar, do que nunca ter arriscado e ficar sempre sonhando o que poderia ter acontecido se você tivesse coragem para fazer tal coisa. E coragem vai ser o tema do próximo vídeo. Até lá!